Bom, mesmo com todas essas bolinhas verdes que você está vendo na minha tela, não foi um sorteio tão bom para um apostador que segue as tendências, segue as dicas aqui do canal, tá? Para um apostador profissional, por causa da ausência da 01, 02 e da ausência da 24 e da 25, né? Que são 4 dezenas aí pilares. Então, quando acontece esse tipo de ocorrência, para o apostador não tem muito o que fazer, bora para o próximo, tá? Mas mesmo assim ainda deu para você salvar alguma coisa se você se guiou pelas bolinhas. Se você não sabe fazer isso, então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ensinar, vou te passar várias dicas, tendências e aí você vai sabendo como montar um bom jogo para Loto. Seja muito bem-vindo ao Gera Sorte, o site que te ajuda a construir jogos inteligentes para as loterias da Caixa, mais focado na Loto Fácil. Eu sou o Ricardo Ramalho e vou ser seu instrutor nesse arquivo de dicas. Tudo que você está vendo aqui é gratuito, mas eu tiro das ferramentas lá dos meus assinantes, lá do site Gera Sorte. Então, se você está chegando agora, clica aqui no botão se inscrever, clica no gostei e depois você deixa um comentário lá. Pode ser uma boa noite, como que você chegou até aqui, se você está gostando, se você entendeu, tá? Tenta fazer o basicão, o simples funciona, tá? E você vai sair daquela zona terrível de 8, 9, 10 pontos e começar a pontuar com seus primeiros 11, 12, 13 pontos e depois você pode dar voos mais altos aí, conhecendo ferramentas mais avançadas lá no Gera Sorte. Mas por enquanto, começa pequenininho, sem pagar nada, sem planilha, sem nada, tá? Se você quiser também uma planilha muito boa de análise, aqui embaixo tem o meu celular, tá? O meu WhatsApp. Me chama no WhatsApp que eu vou te passar aí uma planilha simplesmente fantástica para o apostador. Todo apostador que gosta de utilizar planilha não pode deixar de ter, não. Tudo bem? Bom, vamos lá então. As 25 dezenas estão organizadas nesses 3 grupos, que eu chamo grupo das fortes, grupo das intermediárias e grupo das fracas, das piores, tá? Por quê? Porque eu pego sempre a última tendência dos 10 últimos concursos. Então, isso daqui não é do período completo, é somente dos 10 últimos concursos. Então, eu organizei as 10 melhores nesse primeiro conjunto, as 7 intermediárias e as 8 restantes, que são as piores delas. As que foram menos vezes sorteadas, tá? Então, neste caso aqui, a melhor de todas é a 16, seguida da 22, seguida da 03 e assim por diante. Sendo as piores a 17, a 01, a 08 e quando elas se encontram aqui no meio, são as intermediárias. O que você deve fazer é dividir proporcionalmente o seu jogo, escolhendo um pouco de cada grupo. E um pouco quanto, Ricardo? Um pouco assim, olha, dessa forma. Você pode escolher 5, 6, 7 e até 8 dezenas desse primeiro grupo, deixando aqui no máximo, 2 dezenas aí sem escolher, tá? Desse segundo grupo você pode escolher de 3 a 4 e do terceiro você escolhe de 3 a 6. É legal, se você tiver um tempo, se você começar a assistir muitas vezes o meu vídeo e acompanhando segunda, quarta e sexta. Ah, lembrando, hein, tá? Amanhã é feriado, não tem sorteio, tá? Então, depois que você começa a acompanhar, né, de segunda, quarta e sexta os meus vídeos, então você vai tendo familiaridade com esses números primos, números na cruz, números ímpares, moldura, Fibonacci, progressão. Então, são conjuntos que a gente coloca dentro do volante, então ele fica numa determinada região. Eu vou te mostrar daqui a pouco para ficar fácil de você entender. Mas com essa tela aqui, se você não está conseguindo ver, então muda a qualidade do vídeo para HD, porque foi gravado em alta definição. Depois você bate uma foto e pode aumentar com o dedo aí para ficar maiorzinho para você poder enxergar. Depois que você consegue entender que esse conjunto aqui dos números primos, que são as dezenas 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19 e 23 que fazem parte, então você sabe que na sua escolha aqui, ele tem que ficar entre 4 e 7. E se você olhar aqui pela coluna de tendências, a gente tem 5 tendências, sendo 2 ruins, simbolizadas pela letra vermelha, né? Eu pintei de vermelho os números aqui para você saber, e 3 boas porque acontece num período curto de tempo. Então, você pode escolher
3 números desse conjunto, você pode escolher 5, você pode escolher 6. Isso é quantidade, não é o número que você tem que procurar aqui escolher, não. Aqui, por exemplo, vamos dizer que você queira atacar essa tendência aqui. Então, você vem aqui desse montão de números, aqui você escolhe 5 números. Então, poderia ser o 02, 05, o 11, 13 e o 17, por exemplo, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 02, onde que ele está? Ele está aqui, olha. Tá? O 05, onde que estaria? Aqui, olha. Está tudo fora da ordem, porque do jeito que sai lá da estatística, eu trago aqui para você. 11, 13 e 15. 11, 13 e 15. 15 está aqui também. Olha só. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui eu já consegui, então, separar os números primos. Então, o que eu tenho que fazer agora é escolher de 5 a 8 aqui, de 3 a 4 aqui, de 3 a 6. Mas eu não posso escolher a 02, as outras dezenas que fazem parte dos primos, tá? Então, divida o seu jogo dessa forma aqui. Quando você tiver entendendo mais, vai ser mais fácil para você. Agora, se você não quiser, é só você ir no Gera Sorte que você vai ter uma ferramenta, vou clicar aqui para você ver, você vai ter uma ferramenta muito legal aí para te auxiliar, tá? Você pode clicar aqui em Loto Fácil, depois que carregou a ferramenta de fechamentos, então a gente tem um botão que chama Escolhidas, ali você vai ter um termômetro, tá vendo aqui esse botão aqui, Escolhidas? Então quando você clica aqui, ele traz aqui todo um termômetro para você. Então, para você fazer jogos simples, escolha 15 dezenas, você pode ir escolhendo as suas dezenas e ir olhando aqui no quadro, tá vendo? Ele vai identificando cada dezena que você escolheu, tá? E assim que você vai conseguindo encaixar dentro do padrão, ele vai deixando verde para você. Então, eu vou tentar primeiro com os números na cruz, que é mais fácil de você verificar aqui, ó. Tá vendo? Então, eu já consegui colocar cruz e progressão dentro do padrão, tá? Então, se eu colocar mais alguns números aqui na borda, eu sei que eu vou estar cobrindo essa parte da moldura aqui, olha. Tá vendo? Mais uma dezena que eu colocar aqui, por exemplo, a 01, eu já consegui deixar verde aqui. Tá, Ricardo, mas eu não sei quais que são repetidas do concurso anterior. Então, na ferramenta do Gera Sorte, quando você dá um clique aqui em cima, ele já pinta aqui para você saber. Então, você só escolheu 6 dezenas. E o normal de se escolher é de 8 a 11. Então, você pode pegar aqui, escolher mais algumas. Olha só, eu já consegui deixar praticamente tudo dentro do padrão. Só ficou um pouco fora pares e a soma, tá? Então, se eu colocar aqui uma dezena par e alta, né? Por exemplo, a 22, olha lá, eu deixei quase tudo dentro do padrão, só que a 8 saiu fora aqui, a progressão saiu fora. Então, eu posso clicar aqui na progressão para saber o que foi que eu escolhi demais aqui. Eu posso tirar um número da progressão. Poderia ser, por exemplo, esse número aqui, olha. A partir do momento que eu tirei ele, eu posso colocar um outro que não seja da progressão, por exemplo, 24, e agora sim eu deixei tudo dentro do padrão aqui verdinho, tá? E eu posso pegar e separar esse jogo. Quando você direciona o seu jogo dessa forma, fica muito mais fácil de você acertar um prêmio na loteria, tá bom? Então vamos lá. Isso daqui foi o que aconteceu. Agora você consegue enxergar melhor o que eu falei logo no começo do vídeo. Não tem a 01, não tem a 02, não tem a 24, não tem a 25. Então foi um concurso difícil para alguns apostadores. Mas tudo praticamente dentro do esperado. A única coisa que saiu fora aqui, de fato, foi a estatística, o gabarito de linhas, que saíram 5 números numa linha, 3 em outra, 3 em outra, 2 em outra e 2 em outra. Então, foi a única coisa fora. Mas se você contar aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 padrão aqui que a gente estuda, né? Porque esse último aqui é linhas e colunas, então são 2. Então, é 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, porque aqui são linhas e colunas, tá? Então, dos 9 padrões que a gente estuda, dos 9 critérios, somente um saiu fora do normal, fora do padrão aqui, então é considerado, teoricamente, um concurso bom, né? Porque saíram mais bolinhas verdes do que bolinhas vermelhas. Então, se tivesse saído, por exemplo, 3 números primos, 8 números na cruz, 10 números ímpares, né, 13 números na moldura, aí sim a gente ia considerar
um desvio, neste caso aí, todo fora do padrão. Então, como saiu a maioria bolinha verde, então a gente considera aí. Tá, mas o que é esse padrão, Ricardo? Olha só, aqui é mais fácil você ver aqui pelos primos mesmo. Esse daqui são os números primos. Conjunto 02, 03, 05, 07, 11, 13, 17, 19 e 23. Essa região cor-de-rosa a gente chama de primos. Essa região cor-de-rosa aqui a gente chama de cruz. Essa região cor-de-rosa de ímpares e assim por diante. E quanto às dezenas sorteadas, que foram essas daqui, anota aí, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 23. Então, essas dezenas você vai precisar para usar para o próximo concurso. Então, quanto caem as dezenas nessa região, como foi o caso aqui, 4 dezenas na região dos primos, está dentro do padrão, entre 4 e 7. Então, poderia cair 4, poderia cair 5, poderia cair 6, poderia cair 7. 8 não. 8 eu já iria pintar uma bolinha de vermelho aqui, indicando para você que isso não era esperado, tá? Cruz também vieram 5 dentro do padrão, ímpares vieram 7, moldura 10, Fibonacci 3, progressão veio 6, concurso anterior, isso é o que mais acontece, veio 9 dezenas, o padrão de linhas eu já falei, padrão de colunas, que a gente lê de forma vertical. Então, é o padrão mais sorteado, saíram 4 números numa coluna, 3 em outra, 3 em outra, 3 em outra e 2 em outra. E o padrão visual, que é o comportamento individual das dezenas, eu errei tudo, né, do concurso anterior, então às vezes acontece isso, tá? A dezena 16 que eu falei que poderia falhar, ela não falhou ainda, então você pode pegar e considerar aí, se ela está muito presa, você pode apostar nela, tá? Então, eu só informei para você que, olhando aqui o histórico dela, ela não costuma ficar tanto tempo presa assim. Mas quando ela agarra, que nem agarrou aqui o 10, aqui não tem jeito, então a gente não tem muito o que fazer. As dezenas 11 e 17 eu também falei que poderiam voltar uma das duas e nenhuma delas voltaram. E aqui isso realmente quebra as pernas de muita gente, a ausência do 01 e do 02 juntas, tá? Não é normal isso daqui, somente 14% de todos os concursos da Loto Fácil acontece isso. Aconteceu recentemente aqui por 2 vezes seguidas, depois aconteceu aqui e depois aqui um pouquinho mais para baixo aqui, tá vendo? Mas o normal é que saia sempre ou uma ou outra ou as duas juntas. Aqui eu não tenho muito o que falar, o que eu vou falar para você é que a 16 está para falhar, né? A 22 e a 23 possivelmente falhe uma, tá? E a 11 e a 17 podendo voltar. E é claro que você tem que apostar que você não pode apostar de novo na falha das duas, tá? Isso aconteceu faz muito, muito pouco tempo, então é difícil acontecer de novo. Olha só, ele fica sempre um intervalo grande sem acontecer isso. Mas se você quiser apostar, fique à vontade, então, que ninguém aqui é o dono da verdade. Eu só estou mostrando para você o que de fato acontece nos sorteios. Bora então para as estatísticas individuais. Então, eu já estava esquecendo então dos primos, né? Então, deixa eu duplicar minha guia aqui. Tá? Se você quiser saber as estatísticas, onde que fica, é só você se cadastrar no GeraSorte, você vai ter 2 dias de acesso. Depois não precisa fazer nada. Se não quiser fazer um plano de assinatura, normal, fique com as ferramentas gratuitas, ainda tem algumas ferramentas gratuitas. E quando você se decidir, tá? Você será muito bem-vindo ao site com milhares de fechamentos, aí, dezenas de ferramentas. Tá? Ferramenta de estatística fica aqui, clicando aqui em estatística, tá? Eu vou acessar para você o ciclo das dezenas, clicando aqui nessa opção e clicando aqui em ciclo das dezenas. Eu tinha falado que o start poderia ser hoje, mas não aconteceu. Das 10 dezenas que faltava para fechar o ciclo, vieram 6 dezenas. Então, com isso, a gente tem 4 dezenas para se fechar o ciclo, tá? Essas dezenas tá aqui, ó, 11, 13, 17 e 18. Não tivemos ainda a ocorrência de fechamentos de ciclo com 2 concursos. Então, agora a gente precisa esperar novamente ter um concurso no ciclo para mim poder te orientar novamente, tá? Eu sempre falei para você não apostar sozinho numa coisa dessa, porque
Como nunca aconteceu, né, é somente aqueles apostadores que estão esperando esse evento, tá? E o que é ciclo das dezenas, Ricardo? Ciclo é a contagem, é quando saem todas as dezenas. Esse quadro, ele possui 25 quadradinhos aqui, cada quadradinho tem sua dezena, ele começa tudo com estrelinha, tá? Com asterisco, e conforme vai sorteando as dezenas, como foi o caso aqui no concurso 1955, eu vim aqui, coloquei todas as dezenas do concurso aqui. Depois veio o concurso 1956, que foi sorteado agora de pouco. Eu vim aqui também e coloquei as dezenas que ainda não tinha saído aqui. E ainda assim, falta as dezenas aqui, a 11, a 13, a 17 e a 18, tá? Se elas saírem no próximo concurso, o ciclo vai se fechar com 3 concursos. Isso já aconteceu 47 vezes. Eu não acredito que feche, porque quando se fecha o ciclo em 3 concursos, tem que ter no máximo 3 dezenas. Como a gente está com 4 dezenas, ele pode sim fechar. Mas eu não acredito. Eu acredito que vai fechar com 4 ou com 5, que é o normal, que é o natural, tá? Então, diante dessa informação, o que você pode fazer aqui? Olha, sabendo, né, entre aspas, que não vai sair todas essas dezenas, pode considerar aí de 2 a 3 dezenas que vai ser sorteada. Então, você pode usar fechamentos com dezenas fixas, e aí você pode ganhar de 2 até 3 dezenas aí, se sair todas elas, é claro. Região dos primos, tá? Essa região cor-de-rosa, então, vieram 4 dezenas, 2 presas do concurso anterior. Lembra que eu falei no começo do vídeo que tem algumas sinalizações em vermelhas e outras verdes? As verdes são essas daqui, olha. Você deve apostar 5 números na região cor-de-rosa, ou 6 números, ou no máximo 7 números. Por que eu sei disso? Porque 5 números é o que mais aconteceu até agora. 610 vezes já aconteceu de ser sorteado 5 números nessa região cor-de-rosa. Ele está com um atraso de 2 concursos, tá? E a média disso voltar a se repetir é a cada 3 concursos. Então, o atraso está quase igualando a média. Então, eu pinto essa linha de amarelo aqui para você saber que isso é uma tendência que está muito forte para acontecer esse evento de sair 5 números. E o que você deve fazer? Só vir aqui no quadro, aqui, escolher 5 dezenas, na região cor-de-rosa, tá vendo? E as outras 10 você escolhe na região branca do volante. Aqui nessa ferramenta, ele vai te guiando aqui, olha, tá vendo? Eu coloquei 5 números primos, então ele já deixou verdinho aqui, mas as repetidas, ele tá vermelho ainda. Ele tá falando assim, olha, você já escolheu 9, mas escolheu muito poucas repetidas. Então, se eu pegar aqui, e eu sei que as repetidas são as dezenas circuladas aqui. Então, eu posso pegar, escolher, por exemplo, mais essa, mais essa, mais essa. Olha só, mais uma dezena que eu escolhi com círculo, como agora, eu deixei tudo verde. E quando eu deixo as duas opções verde, é claro que ele me pinta também as escolhidas de verde para mim saber. Opa, é um jogo bem balanceado, tá? Então, posso escolher mais uma e mais outra aqui. Ele espera um pouquinho e apaga e traz o volante aqui para mim. E eu posso fazer uma nova aposta aqui. Agora, eu posso me guiar aqui, olha, atacando essa ocorrência, escolhendo 6 números na região dos primos. Então, escolhi 4, escolhi 5 e escolhi 6. Agora, eu não posso mais escolher na região cor-de-rosa, eu tenho que escolher agora na região branca do volante. Tá? Olha, repetidas ainda tá pouco, tá? Eu preciso colocar mais repetidas. Pronto, com 13 escolhas, né, 13 dezenas que eu escolhi, eu já deixei tudo dentro do padrão, eu só preciso colocar mais uma aqui, e mais outra aqui, por exemplo. E aqui ele vai dar um tempinho, vai me apagar, eu já tenho 2 jogos. Se você quiser pegar esses jogos, modificar de uma até 3 dezenas, fique à vontade, boa sorte. Aqui é a região dos números na cruz, né? Então, a gente tem 4 tendências aqui. A melhor delas é que você escolha 6 números nessa região. Região dos ímpares, a gente também tem um tantão de sinalização aqui. A melhor delas é o 8 e 9. Então, vem aqui no quadro, um pouco de jogo você faz escolhendo o 8 e a outra metade você faz escolhendo 9. Números na moldura, então a gente tem também 4 sinalizações aqui. A melhor delas é você vir escolher 9 números nessa região.
Números de Fibonacci, essa região, essa estatística ela é muito perigosa, ela quebra as pernas de muita gente. Mas se você quiser utilizar ela, tem uma sinalização aqui que mais aconteceu até hoje, vir 4 números nessa região. 663 vezes já aconteceu isso. E os números em progressão ou saltos, você não precisa saber o que é progressão aritmética, só preste atenção que essa região cor-de-rosa aqui. O que você deve fazer aqui é utilizar uma dessas duas opções aqui. Ó. Mas 6 não está sinalizado, Ricardo, não tem problema. Você pode ver aqui pela média que ou acontece uma coisa ou outra durante a semana. Bom, e a gente também tem os ciclos individuais, que é a contagem somente de algumas dezenas. Agora a gente não faz a contagem de tudo. Então a gente faz, são os ciclos alternativos, né? Como muitas pessoas conhecem, tá? Eu chamo aqui de ciclos individuais. Então você escolhe do jeito que você quiser aqui, ó. Ciclo dos números primos, então a gente está com 1, 2, 3, 4 concursos dentro do ciclo, já alcançou a média e ainda falta dezenas 11 e 13 para fechar esse ciclo. O ciclo dos números na cruz, que é só a contagem desse, só está faltando a dezena 11 para se fechar. Então, como ele tem em média 4 concursos para se fechar, é bem possível que saia no próximo concurso. Aqui, o ciclo dos números ímpares, está faltando a dezena 11 e 17, coincide com o ciclo de todas as dezenas. Do mesmo jeito aqui, dezena 11 também faz parte do ciclo da moldura, então prega ela, fixa no seu fechamento. Ciclo dos números de Fibonacci começou agora esse ciclo, né? É um ciclo menorzinho. No ciclo anterior, precisou somente de 2 concursos para sair todas as dezenas de Fibonacci. Esse daqui, então, está caminhando para um fechamento de ciclo de 3 até 4 concursos. E o ciclo dos números na progressão, está faltando as dezenas 01, 13 e 25. Dezena 01 e 25 aqui, muito forte essas dezenas aí, não pode ficar de fora do seu jogo. Gente, então, como eu falei, aqui embaixo tem o meu WhatsApp para quem quiser conhecer aquela planilha que eu falei, é uma planilha de estudos, não é gratuita, tá? O que eu vou passar, eu não dou suporte nessa planilha, eu vou passar para vocês o contato, tá? Não é só uma planilha, é uma área de membros com conhecimento, com videoaulas. Você tem várias planilhas lá dentro. O instrutor, ele é um parceiro, ele já divulgou meus produtos, ele é meu assinante, eu sou assinante dele, então nós somos parceiros já há anos. É uma pessoa que você pode confiar porque sabe exatamente o que está falando. E por que eu preciso dessa planilha, Ricardo? Não, você não precisa da planilha e você não precisa do site. Você precisa simplesmente estudar os seus jogos e jogar, tá? O meu site, como essas planilhas, são ferramentas para você melhorar as suas apostas, tá? Então, ninguém precisa comprar nada, tá? Tem informação de quilo gratuita, mas também tem muita gente querendo te enganar. Então, você vai fazer a melhor escolha, tá? Então, se for para pagar alguma coisa, paga para uma pessoa que realmente sabe o que está te falando, vai te dar um suporte adequado, tá? Não vai querer só o seu dinheiro, ele quer que você acerte. Do mesmo jeito que eu quero, por isso que eu faço vídeo toda segunda e quarta e sexta, porque eu espero fazer a diferença para você nas suas apostas. E quando você começar a ganhar, naturalmente você vai se tornar o meu cliente. E o meu amigo, né? É claro. Tá? Uma boa noite, um bom feriado para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.